Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar da grande polêmica que está agora no noticiário esportivo brasileiro, que são os heróis do Tetra e os heróis do Penta que não foram no funeral do Pelé depois de um período de Copa do Mundo, né, que eles estiveram lá constantemente no camarim da FIFA, foram duramente criticados pelo Casagrande, que estava a fim de conseguir alguns cliques e polêmicas e conseguiu muito bem isso, né? Só que a frase do Kaká acabou viralizando. Tirando a alfinetada do Ronaldo, que ele falou que o Ronaldo era só um gordo andando na rua para muitos brasileiros, eu achei uma estupidez, porque o Ronaldo pode estar magro, gordo, todo mundo iria pará-lo, né? Se reconhecer, ele ia querer tirar uma foto. Todo mundo adora o Ronaldo Fenômeno como jogador, né? Assim, não fazendo discurso, mas como jogador, ele certamente foi um dos melhores da história. Mas o Kaká, ele soltou uma frase que é: os brasileiros não respeitam seus heróis, né? E ele que fez parte aí da seleção brasileira durante a década de 2000, acho que estava na seleção de 2002, último brasileiro bola de ouro, né? Então é uma história muito grande no futebol e ele puxou uma responsabilidade muito grande quando falou isso, né? E assim, isso era no momento lá que o Pelé já estava mal de saúde, né? E aí a gente teve, primeira coisa, né, que começou a já dar muito burburinho, que era: a FIFA fez uma homenagem ao Pelé durante a Copa do Mundo, né? Foi uma homenagem ali, talvez até pequena porque o Pelé é, mas eu achei legal a atitude ali durante a Copa, dentro do que podiam fazer, fizeram ali uma homenagem, chamaram os jogadores, inclusive os brasileiros, e nenhum brasileiro foi. Inclusive foi jogadores antigos da Argentina lá, mas do Brasil ninguém foi. Isso pegou muito mal. Aí a questão é, aí o negócio foi passando, e no dia 28, né, ou 29, agora acho que é dia 29, né, o Pelé acabou morrendo, né, e assim, o Pelé agora teve aí o funeral dele nesse dia 2, né, e agora no dia 3 está fazendo o cortejo, né, então teve mais de um dia, todo mundo sabendo que momento ia ser, todo mundo teve o tempo de se planejar e de tentar viajar aí a Santos para prestar condolências, né, mostrar respeito ao Pelé. E no final das contas nenhum deles foram, né? E assim, eu acho que o que torna pior é a frase do Kaká, porque assim, isso acaba ficando pior do que, por exemplo, o Nelson Piquet, que não foi no velório do Ayrton Senna, né? Porque depois de uma coletiva ele falou: eu não era amigo do Ayrton Senna, né? A gente respeitava ele como colega de profissão, mas não era um amigo, não achava que fazia muito sentido eu lá, porque eu não queria estar lá só para aparecer, né? Óbvio que ainda pega um pouco mal, porque se a gente para pensar, o Prost, né? Tudo bem que ele virou amigo pós-93, né? Do Senna, eles começaram a se falar muito mais, mas foram rivais, né? Se trocaram tinta durante muitos momentos na Fórmula 1, e o Prost estava lá carregando o caixão, estava lá o Jack Stewart, né? Muita gente estava lá, o Emerson Fittipaldi. Eu acho que esse paralelo é interessante, né? Porque se a gente parar para pensar no velório do Ayrton Senna, tudo bem, era uma estrela que naquele momento ainda corria, né? Ele morreu ainda praticando esporte, estava no auge, né, da fama e da carreira dele. Então, obviamente é um contexto diferente, mas ainda aquela frase: a gente tem que respeitar os nossos heróis. Se a gente for parar para pensar, o Jack Stewart, ele obviamente faz muito parte do ciclo da Fórmula 1, é um cara que está sempre lá dando entrevista, mas ele é antecessor do Senna, ele foi campeão em 69, 71 e 73, inclusive deixando de correr em 73. O Senna só foi estrear na Fórmula 1 11 anos depois, então eles nunca chegaram a ter perto essa condição de lutar um contra o outro. Ele estava no velório do Senna. E assim, uma das figuras que pode até falar: o Bernie Eccleston não estava no velório do Senna, que é o chefão da Fórmula 1, mas isso é legal. O Eccleston estava assado no velório de quem? Do Ratzenberger, que havia morrido num dia anterior, né, do Ayrton Senna. Eu acho isso uma diferença interessante, né, porque é o respeito pelo colega de profissão. Óbvio que o ambiente da Fórmula 1 é muito mais fechado, são poucos pilotos, né, mas ainda assim você tem esse negócio do respeito de profissão. E eu acredito que aí ele fala: o respeito de profissão. Por que os caras não foram se eles estão lá querendo dar esse exemplo, né, de temos que respeitar os nossos heróis? Um herói do esporte brasileiro morreu. O maior herói do futebol brasileiro. Eu não chego a falar o maior herói do esporte brasileiro, e aí a gente vai entrar num debate muito intenso. Mas o Pelé certamente é uma das maiores personalidades da história do esporte. Então, ele morreu. Você foi lá prestar respeitos pessoalmente? Porque a gente não está falando de gente, por exemplo, assim, eu aqui de Juiz de Fora, eu não posso ir lá, entende? Eu não tenho condição de viajar até Santos, né? Eu tô querendo dizer, né? Eu não tenho condição de ir lá. Agora, os caras, assim, que fizeram uma carreira gigantesca no futebol, são lendas do futebol, onde eles quiserem ir, serão bem recebidos, porque eles não foram, entende? Essa é a questão. Até o Gianni Infantino foi lá passar vergonha de novo, tirar selfie com um cara morto, meu Deus, mas até ele é o presidente da FIFA e ele tá lá dando pelo menos os respeitos dele, né, falando que tem que ter um estádio em cada país do mundo com o nome do Pelé. Então, assim,
pega mal, e assim, eu não vou odiar os caras por isso, que eu acho isso muito infantil, né? Eu acho que, vamos odiar porque o cara não foi no enterro de alguém que a gente nem conhece, mas eu acho que pega mal pelo fato de que os caras, eles abraçaram uma briga de respeitar os nossos heróis, né? E assim, a gente respeita muito esses caras por tudo que eles fizeram pela seleção, pelos títulos que conquistaram, mas assim, eles deviam pelo menos prestar o papel por inteiro, né? Só para respeitar eles mesmos, porque no final parece só isso, você tem que nos respeitar. Mas e os outros heróis, entende? Né? Os caras que talvez não estejam tão ligados à sua história e sim uma história mais passada. Eu acho que é isso que acabou pegando mal. Então, eu acho que sai muito menor disso, né? Os heróis do Penta, ó, porque é tudo passageiro, ainda mais no Brasil, que é um país de memória muito curta, mas fato é que, assim, pega mal. E ainda, acho que pior foi aquela questão do PSG, né? Com o Neymar, né? Porque disseram que o PSG proibiu o Neymar de visitar o Pelé, e subentenderia que o Neymar não queria ir, mas o PSG não deixou, ia vilanizar o clube, mas agora sai a notícia que o PSG não bloqueou coisa alguma, até porque, vamos lembrar, o Mbappé e o Hakimi estão lá nos Estados Unidos, vendo jogos da NBA, e assim, o Neymar, ele tava em uma festa, acho que com o Marquinhos, né? Então, fato é que, assim, pode ter todo jeito do mundo de festejar, mas eu acho assim, quando os caras exigem que a gente respeite nossos heróis, eles também têm que fazer isso, esse papel, né? Assim, para nós, cidadãos comuns, um post de Instagram, do Twitter, eu acho que é um respeito adequado, mas para quem tem tanta condição de poder ir lá viajar pessoalmente, prestar os respeitos, eu acho que fica muito pouco, ainda mais para quem falou o que falou. Então, é uma polêmica e assim, é difícil defender os heróis do Penta, mas que eu gostaria disso, acho que não tem como, né? Porque assim, é uma coisa que me deixou um pouco assim, meio triste, né? Porque você vê os caras, grandes heróis do esporte lá, parabenizando não, né? Assim, prestando condolências e tudo isso, mas os heróis do esporte brasileiro fazem isso nas redes sociais e pronto. Acho que poderia ter sido até mais deles, até, como eu disse de novo, a responsabilidade que eles puxaram para eles com essa declaração que o Kaká deu e foi apoiada por todos eles, heróis do Penta e do Tetra. Uma pena. Gente, por esse vídeo é isso, durma nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.